Povo meu, povo meu, povo meu, tô até de luto, né? Não tem nem camisa do Vasco, mas vamos lá, o Flamengo venceu o Vasco por 1-0 pela terceira rodada do Campeonato Estadual, com gol de Carrascal aos 24 do segundo tempo, né? E vence o primeiro clássico no Rio do ano, onde o Flamengo foi muito superior. Flamengo com alguns titulares e outros não jogaram. Jorginho, Arrascaeta, por exemplo, não jogaram. Varela, vou lembrar aqui, né? Um dos Léo não jogaram, foi Léo Pereira que não jogou, né? Ou Léo Ortiz, né? Jogou um menino, se não me engano, o Cleiton na zaga, né? E o Flamengo controlou muito bem o Vasco, porque sabe controlar qualquer clube, ainda mais o Vasco nível de diferença, né? Gol aos 24 do segundo tempo, do Carrascal, depois de várias defesas já do Léo Jardim, né? Meu pai até estava brincando comigo, brincando, não falando, o Léo Jardim é o goleiro de seleção, então que o Hugo Souza pegou pênalti, né, em decisões de Copa do Brasil, então tá nessa faixa etária aí para ser o terceiro goleiro com Alisson e Ederson já consolidados praticamente na seleção. O Everton tá indo pro Grêmio, então a disputa do Léo Jardim tá muito complicada mesmo. O Everton saindo do Palmeiras, acho que já até acertou com o Grêmio, mas é um ótimo goleiro a se pensar para a seleção, tanto que o Flamengo poderia ter feito 3, 4, 5, porque jogou muito bem. Eu estava conversando com meu pai ontem, nem parecia o Flamengo, né? O Flamengo sabe tão bem quanto jogar que, como é que eu posso dizer, o ritmo não influencia. O Flamengo parece estar jogando os jogos do Mundial de Clubes do ano passado. Como foi contra o PSG, perderam nos pênaltis, mas não influencia muito. O Vasco, que é bem limitado, não tem a estrutura que o Flamengo fez nos últimos, já vamos botar aí 13 anos, né? O Vasco não tem o dinheiro ainda, está tentando revender a SAF e tal. Pedrinho está tentando pagar as dívidas ou revender a SAF. O Vasco preocupa, inspira cuidados. Por exemplo, acertando só vou dar a notícia, sendo verdadeira, certinho, concretizada, porque ontem ele não jogou para resolver a situação. Acertando a venda do Ryan e com a saída do Verratti, a venda do Verratti, né? O Ryan pro Baltimore e o Verratti por Cerro, por ter do Paraguai. O Vasco precisa de peças, né? Aí tá. Ontem jogou o GB, que eu entraria com o David, o Nuno Moreira e o Andrés Gomes. Que faltou ali no Vasco. CGB, Nuno Moreira e Andrés Gomes. O Nuno Moreira estava vindo muito atrás de meia direita, ele joga melhor pela esquerda. E vou falar isso do Bruno Henrique também já já. E tentando ajudar o Coutinho a armar, que o Coutinho vinha aqui atrás pegar a bola e o Vasco muito sem função, muito jogador sem função. O Andrés Gomes, que, né, pelo amor de Deus, é bom, mas é limitado. E o GB, que teve uma oportunidade e tal. Acho que foi a bola na trave dele. Não, a bola na trave, se não me engano, foi do Andrés Gomes, mas só isso. O GB é, 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 também teve a sua oportunidade batendo para fora, mas muito pouco. Aí a gente vai ter que falar um pouquinho, né? O Coutinho vai ter uma sombra de Johan Rojas para ser o principal meia a disputar a vaga com o Coutinho. Aí ontem eu estava trabalhando e ouvindo o Rica Perrone no YouTube, ele falando assim, o sucessor do Ryan vai ser o Inestrosa, né?
E o Vasco, todo mundo maluco, porque o Vasco deu um chapéu no Boca Juniors, trouxe o colombiano. Só que o colombiano fez 2 gols em 6 meses, mané. E pior, não foi questão do Admar Lopes, ou da diretoria que trouxe, foi o Diniz que pediu. Falar aqui, se o Diniz pudesse ver esse vídeo. Diniz, você tem que ter muita confiança no teu potencial para fazer um cara que só fez 2 gols em 6 meses ser o sucessor da maior revelação que o Vasco teve nos últimos 5 anos. Tem que ter muito peito. Aí vai jogar Brenner, Nuno Moreira e Brenner, né? Nuno Moreira e Inestrosa. Aí pode ser o Coutinho ou o Johan Rojas. Tem que ter muita ciência do que você sabe do que está fazendo. Barros, merecido, expulso. Não foi tanto sapé como o, o narrador da GTV, eu ainda não conheço bem, tá falando. Foi pisão mesmo. Eu acho que ele, na terra dele, tá no sapé qualquer pisão, mas aqui é rapa. O Barros mereceu ser muito bem expulso e o Barros já começa mal, porque o Vasco tem um time montado lá do ano passado, mas, por exemplo, o Hugo Moura pode render melhor, o Tietchan render melhor, são bem mais experientes, jogar com o Thiago Mendes, roubar a vaga dele do Thiago Mendes. O Matheus Carvalho pode voltar muito bem, tem volante para vir, e o próprio Alan Saldívia pode virar um volante, porque a defesa, Vitão, PH, Robert Renan e Cuesta não vão sair, então o Vasco tem muitas dúvidas. O Flamengo não. O Flamengo ontem começou com 4 atacantes. Everton Cebolinha, Carrascal, Bruno Henrique, Plata, né? Bruno Henrique não é centroavante, tem que jogar de ponta esquerda. Se o Nuno Moreira não é meia, tem que jogar de ponta esquerda. Imagina o Bruno Henrique, que para mim é o melhor ponta esquerda em atividade no Brasil bem. Poderia barrar o Vini Júnior na seleção brasileira pela intensidade, arrancada, poder de decisão, tudo mais. Mas ontem não jogou a Arrascaeta. O Pedro entrou no segundo tempo. Mas o Bruno Henrique não pode ser reserva do Pedro. Ele tem que ser titular com o Pedro, com 3 atacantes ou com 2 atacantes. Mas é mais fácil o Felipe Luiz lidar com isso e ajeitar isso, explicar isso para o Boto, do que o Fernando Diniz, mesmo com um time nota 6, 6,5. Ainda é mais difícil para o Fernando Diniz, com esse time nota 6, 6,5. O elenco do Flamengo é muito nota 10. É muito mais difícil para o Diniz explicar. Por exemplo, porque ele está trazendo Inestrosa para o Pedrinho e para o Admar Lopes e para o Felipe, do que as substituições do Felipe Luiz para o Boto e para o BAP. Então, jogo muito bom do Flamengo, poderia ter sido 4-5. Tem goleiro de seleção ali, uma boa defesa. E o Flamengo se saiu muito bem, botando meio time titular no primeiro clássico do ano no futebol carioca. Valeu, galera. Fui.